muito se fala em percepção de fertilidade. Mas você aí, já entendeu de verdade o que é que esse termo significa? Se você chegou há pouco tempo, permita-me apresentar. Eu sou Ana Mira, biomédica, especialista em neurociência e instrutora de percepção de fertilidade e saúde hormonal pelo método FEM. Bom, se você está aqui, é porque você já entendeu que existe muito benefício em acompanhar o ciclo menstrual e compreender como é que os hormônios do ciclo menstrual influenciam a nossa vida. Só que é muito importante que a gente conceitue duas coisas diferentes. Uma delas é o acompanhamento de ciclo e a outra é a percepção de fertilidade. Você pode acompanhar o seu ciclo por aplicativos, por mandala lunar, por um diário, por diversas ferramentas que são muito valiosas e que vão te dar um mapa do seu comportamento de acordo com as fases do seu ciclo. Isso sim é muito legal de fazer. Afinal, a gente não é educada sobre nada com relação ao funcionamento do nosso corpo. Mas quando a gente vai para a percepção de fertilidade, é como se a gente deixasse esse mapa de lado e pegasse um GPS de última geração. Isso porque, com a percepção de fertilidade, nós não prevemos em que fase nós estamos ou em que fase nós estaremos. Nós analisamos de acordo com os sinais do nosso corpo e é isso que nos diz em que momento do ciclo nós estamos. Ou seja, é muito mais preciso. O que faz com que o nosso comportamento mude, as nossas emoções, a nossa produtividade, de acordo com as fases do ciclo menstrual, são os hormônios, a flutuação hormonal. E quando a gente fala em percepção de fertilidade, nós temos marcadores de fertilidade que refletem essa atividade hormonal. Ou seja, eu vou estar olhando todos os dias para o meu corpo e entendendo quais são os hormônios que estão mais ativos naquele momento. E isso é extremamente valioso, tanto para eu compreender mais o meu comportamento, para eu ter mais autoconhecimento, para eu mergulhar mais em mim mesma, quanto para evitar uma gestação de forma natural. Para isso, existem os métodos certificados de percepção de fertilidade. Isso porque os métodos te ensinam a identificar a sua janela fértil corretamente e não por tabelinha, pelos sinais e sintomas do seu corpo, através dos marcadores de fertilidade. O que quer dizer também que é uma ferramenta muito valiosa se você está tentando engravidar. É lindo porque a percepção de fertilidade é para todo mundo. É um método baseado em autoconhecimento. A diferença entre esses marcadores de fertilidade que são utilizados pelos métodos certificados e outros sinais e sintomas, como aumento de libido em fase ovulatória, peito um pouco mais inchado antes de menstruar, é que estes marcadores são estudados, já foram revisados e existe uma forma correta de observar, registrar e analisar esses marcadores para que você saiba efetivamente em que fase do ciclo você está. Isso é a percepção de fertilidade. E que marcadores são esses? Bom, existem vários marcadores, eu vou falar aqui principalmente de dois que são os mais estudados. O muco cervical e a temperatura basal. O muco cervical é aquela secreção que é saudável, que não coça, não arde, não tem um cheiro ruim e, portanto, não é corrimento e não deveria ser motivo de preocupação. Pelo contrário, você pode utilizar isso para compreender em que momento do seu ciclo você está. Logo quando a menstruação passa, já começam a subir os níveis de um hormônio chamado estrogênio. E o estrogênio, entre várias funções que tem no nosso corpo, ele também se liga lá nas células do nosso colo útero, do nosso cérebro uterino, e faz com que essas células produzam muco. Então, analisando esse muco corretamente, de forma sistematizada, eu consigo entender quando é que o meu estrogênio está aumentando. E o estrogênio aumenta. É o momento em que ele alcança um pico e logo em seguida a gente ovula. Então, quando eu faço essa observação sistematizada do meu muco cervical, eu consigo compreender quando é que a ovulação aconteceu. E o mesmo também vale para a temperatura basal. Só que a temperatura basal reflete o nível de um outro hormônio que é a progesterona, que só sobe no nosso corpo para ciclos naturais, só tem progesterona no corpo após a ovulação. E quando tem progesterona no corpo, a temperatura sobe um pouquinho. Então, analisando esses marcadores da forma correta, gente, existem métodos para fazer isso. Qualquer pessoa que disser que está te ensinando percepção de fertilidade e não te disser com qual método ela trabalha, em qual método ela é certificada, fuja, saia correndo. Porque é isso que faz as pessoas terem gestações indesejadas, achando que estão utilizando um método quando na verdade não estão. Então, observando todos os dias esses marcadores, aí existem outros, existe a altura do colo do útero, que a gente também pode analisar, existem os testes de RH, a gente vai fazendo um gráfico. Então, a gente utiliza, sim, um aplicativo, a gente pode fazer um gráfico no papel, mas eu realmente recomendo o aplicativo. O aplicativo que eu mais recomendo é o Reader By, mas ele não é um aplicativo de previsão. Não existe previsão dentro da percepção de fertilidade. Existe observação e análise. É percepção de fertilidade, não é previsão de fertilidade. E aí, quando a gente vai registrando essas informações no aplicativo, a gente vai ter um gráfico como esse. Imagina que lindo você ter um gráfico de como funciona o seu
corpo. E é esse gráfico que nos serve de ferramenta para que a gente compreenda quando é que a janela fértil abriu e fechou. Cada método tem a sua metodologia. Em geral, qualquer sinal de umidade ou secreção após a menstruação indica início da janela fértil. E geralmente essa secreção vai ganhando cada vez mais o que nós chamamos de características estrogênicas. Então ela vai ficando mais transparente, mais elástica e alcançando o que as pessoas chamam tanto de clara de ovo. A questão é que nem toda mulher tem o tal do ovúculo clara de ovo e você não precisa ter ovúculo clara de ovo para ovular. Então, por isso que os métodos são tão importantes. A gente vai progredindo nesse muco cervical até o momento em que esse muco passa a regredir. E, novamente, cada método tem a sua forma de fazer essa análise, que é quando a gente compreende que a ovulação aconteceu. Unindo esse marcador à temperatura basal e compreendendo que na fase folicular, ou seja, antes da ovulação acontecer, eu tenho um padrão de temperatura mais baixo e em seguida, após a ovulação acontecer, a temperatura vai subir muito pouquinho, cerca de 0,2 graus Celsius, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, depende do seu padrão. Então, fazendo essa análise bem bonitinha, aprendendo as regras desse método, você consegue compreender que a ovulação aconteceu pelos dois marcadores. E aí sim, você pode fazer uma previsão de quando a tua menstruação vai acontecer. Por quê? Porque toda menstruação é resultado de uma ovulação em que não houve fecundação. Então, não existe essa história de menstruação atrasada. A menstruação ela acontece mais tarde se a ovulação aconteceu mais tarde naquele ciclo. Ao fazer percepção de fertilidade, você vai compreender quando a sua ovulação aconteceu e não tem mais esse nervosismo, não tem mais essa história de aplicativo te dizendo que você está com menstruação atrasada. O caminho não é um aplicativo te dizer o que está acontecendo no seu corpo. O caminho é que você olhe para o aplicativo, olhe para o gráfico e saiba o que está acontecendo no seu corpo. Isso é fluência corporal, que é realmente saber falar a língua do nosso próprio corpo. E claro, isso aqui é só um resumo do resumo de como a percepção de fertilidade funciona e pode transformar a tua relação com o teu corpo. Não sou eu que estou dizendo isso, são as mais de 270 alunas que eu já tive e que mudaram completamente a forma como elas se relacionam consigo mesmas. Nunca mais ficar nervosa, achando que a menstruação está atrasada, será que estou grávida, não sei o que está acontecendo no meu corpo. Não. É outra história, é a revolução, é você conhecer o teu próprio corpo e não mais sentar na frente de um ginecologista e ele te dizer o que está acontecendo. Olhar para um aplicativo e o aplicativo te dizer o que está acontecendo no seu corpo. A percepção de fertilidade é o caminho para as mulheres retomarem a autonomia sobre os próprios corpos e retomarem aquilo que sempre foi nosso. E tem muito mais informação de onde isso aqui veio. Eu vou fazer uma roda de conversa gratuita sobre fertilidade e contracepção segura e vou contar como funciona a percepção de fertilidade mais profundamente, como funcionam todos os métodos contraceptivos disponíveis no mercado. E sim, é uma roda de conversa porque a ideia é que você também consiga trazer as suas perguntas. A minha missão aqui no meu trabalho e o que me faz sair da cama todos os dias é a fé de que a gente pode transformar esse mundo que a gente está vivendo e não mais ter um tabu sobre o nosso próprio corpo. Eu conhecer o que é que está acontecendo no meu corpo e aí eu tomo as minhas próprias decisões. Eu quero muito, muito, muito impactar o maior número de mulheres possível. Então venha para essa roda de conversa, ela é completamente gratuita. E para eu realizar minha missão, eu preciso que você esteja disposta a se comprometer, a se conhecer mais. Garante a sua vaga, vem conhecer o teu corpo e vem aprender aquilo que deveriam ter te contado há muito, muito, muito tempo. Meu sonho é que um dia esse conhecimento seja passado nas escolas, mas enquanto isso, eu tô correndo atrás e tô perdida. Convida as suas amigas, as tias, as primas, quem você quiser e vem.